Pessoal, a gente sai dos Estados Unidos, vai direto para Londres com o Sérgio Uti, que lá também a política está pegando fogo. Sérgio, como está? Prazer tê-lo aqui no Poder Expresso. Me conte, meu amigo, a gente está às vésperas aí de um resultado que vai mostrar muito claramente aí na Inglaterra a vitória dos trabalhistas. E isso é uma novidade, certo, Sérgio? Pois é, Léo, a questão já não é, a questão por aqui já não é quem vai ganhar essa eleição. A questão é qual será o tamanho da vitória dos trabalhistas na eleição de amanhã. O primeiro-ministro Rishi Sunak ainda num tom de que é possível virar, mas praticamente já jogou a toalha. As últimas peças de campanha, inclusive dos conservadores, são no sentido de evitar uma super maioria do Partido Trabalhista, que na visão deles não seria muito democrático. Mas eu vou passar aqui para vocês, Léo, a última pesquisa que foi publicada há algumas horas, essa aí sim, olha, pare com, evite uma super maioria dos trabalhistas. Esse é o comercial, uma peça publicitária que foi publicada pelos conservadores, uma das últimas peças publicadas, Léo. E o tom, tanto do Rishi Sunak, né, atual primeiro-ministro, quanto de várias figuras importantes do Partido Conservador, já é um tom de derrota. Um dos ministros hoje disse, inclusive, que vai ser uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista. E as pesquisas confirmam isso, Léo. Do Instituto YouGov, publicada há pouco, mostra que os trabalhistas, aqui são 650 distritos, portanto, para conseguir maioria no parlamento, um partido precisa aí de 325 mais 326. Mas a previsão, Léo, é que os trabalhistas fiquem com 431 cadeiras. São 229 a mais do que eles têm hoje. Do outro lado, os conservadores perderiam 263, ficariam com 102 cadeiras, uma das menores bancadas da história. Se os trabalhistas confirmam essa história, Léo, confirmam essa super maioria de que tanto se fala por aqui, vai ser a maior maioria que um partido já teve aqui no Reino Unido desde 1832, desde a época do Conde Grey, né? Isso lá no século XIX. Isso para você ter ideia do tamanho da lavada que pode acontecer amanhã aqui nesse país. É um fenômeno interessante quando a gente pensa que num momento em que vários países da Europa caminham para os extremos, né, para a ultradireita, alguns para a extrema esquerda, mas a grande maioria dos que estão caminhando para os extremos vão para a direita, o Reino Unido mostra um exemplo de que está caminhando para o centro. Né, o trabalho do Keir Starmer, que provável futuro primeiro-ministro, esse que a gente vê aí na tela, ele, desde que assumiu a liderança do Partido Trabalhista, ele conduziu o partido para o centro, inclusive afastou e dificultou a candidatura de várias figuras que tradicionalmente são mais à esquerda dos trabalhistas, como Jeremy Corbyn, o último líder, que está concorrendo como independente, inclusive. E esse ânimo, Léo, se você me permite, a gente pode sentir aqui também com os brasileiros que têm dupla cidadania e vão votar nessa eleição. Eu conversei com dois deles. Eu vou chamar aqui o primeiro, que tem a ver com os trabalhistas, o Nilson, que dá esse tom de um eleitor que sempre votou no Partido Trabalhista. Vamos dar uma olhada. Eu sempre votei no Partido Trabalhista. Eu moro na Inglaterra há 35 anos, desde o momento que eu pude votar, votei no Partido Trabalhista, mas nesse ano eu decidi votar no Partido Verde por questões internas do Partido Trabalhista. Eu acho que qualquer partido tem que ter uma diversidade de ideias, seja ao centro, seja mais à esquerda, seja mais à direita. E o líder do Partido Trabalhista tentou expurgar os mais à esquerda, inclusive uma candidata negra, que foi a primeira líder negra no parlamento britânico, eleita há mais de 30 anos, chamada Diane Abbott. E também pela questão da guerra de Gaza, que o Partido Trabalhista não teve uma posição firme a respeito dessa guerra. Você vê aí, Léo, é um eleitor tradicional do Partido Trabalhista que dessa vez, eu perguntei a ele, mas você votaria nos conservadores? Ele, de jeito nenhum. Ele só está votando nos verdes, provavelmente vai ser um voto para dar uma força política para o Partido Verde, que não deve fazer tantos deputados assim, mas para mostrar um pouco da insatisfação dele com os rumos que o Partido Trabalhista tomou.
Por outro lado, Léo, temos aí, antes de bater bola contigo, tem só um eleitor conservador, também brasileiro, e ele traz para a gente um outro componente dessa história. O Gabriel tem muito novo, tem 22 anos, ele fez parte da juventude do Partido Conservador aqui no Reino Unido. Vamos ver o que ele tem a dizer. O Keir Starmer agora está se mostrando como um candidato do centro. Só que eu não sou bobo não, eu sei que ele é um socialista, eu sei que ele é uma pessoa da esquerda. Eu não sei se ele mudou por causa que é isso que o público quer, ou se ele está mudando para virar o próximo primeiro-ministro. Sim, eu me sentiria mais confortável com ele do que o líder anterior, que era realmente um socialista da extrema esquerda, só que eu ainda tenho as minhas dúvidas em questão dele. Olha, o meu cargo, eu sou um analista ambiental, um ESG analyst, que eles chamam aqui, e dentro dessa minha área, a gente tem muita preocupação, porque a União Europeia, por muito tempo, eles foram os melhores na questão ambiental. Eles sempre tentaram ser o melhor possível nisso, só que com essa mudança que tem a extrema-direita, até eu sendo conservador e uma pessoa que eu diria que é da direita, isso me preocupa, porque eu sou a favor dessas políticas ambientais. Então eu não fico muito feliz de ver essa mudança grande, que tem mais pessoas da extrema-direita que são contra o meio ambiente entrando em poder. Esse é o Gabriel Lemos, que é analista, tem 22 anos, é analista ambiental aqui no Reino Unido, Léo. E ele, na conversa que eu tive com ele, ele me dizia que vários dos amigos deles, do círculo dele, acabaram migrando para um partido que está ali nessa faixa da ultradireita, que é o Reforma Reino Unido, que é um partido anti-imigração, um partido que é contra a União Europeia, apesar de que o Reino Unido já está fora. Aí imagens do Gabriel, do tempo em que ele era da juventude do Partido Conservador, junto do Boris Johnson, junto de outras figuras do Partido Conservador, Léo. De qualquer maneira, vai ser interessante ver esse movimento que acontece aqui no Reino Unido por conta justamente desse contexto da Europa e também dos Estados Unidos, sobre o qual você falava aí no estúdio, né, Léo? Pois é, exatamente, Sérgio. É isso que eu queria te perguntar. Eu acho que o Gabriel, ele mostra o seguinte, olha, uma coisa é ser de direita, outra coisa é de ser de extrema direita. E, de certa forma, tem um vento, não na Inglaterra, mas um vento na Europa muito forte em relação a essa extrema-direita. Isso é a primeira questão que eu quero te fazer. O que é que diferencia essa eleição, especificamente na Inglaterra, do resto da Europa, principalmente do que se vê agora nessas eleições, principalmente em relação à França? Primeiro essa questão de quais as diferenças que você vê nisso. Segundo ponto em que momento o Partido Conservador acabou perdendo esteira, né, para ter essa derrota que, como você já anunciou, parece que vai ser uma derrota de fato muito grande. Então são duas questões para resumir aqui. Primeira coisa, o que é que diferencia a Inglaterra do resto da Europa? Ponto 1. Ponto 2, o que é que fez o Partido Conservador perder essa tração efetiva? Para o bem e para o mal, Léo, os ventos europeus não sopram muito forte por aqui. Muitos britânicos se referem à Europa continental, inclusive, como eles falam a Europa, como se aqui também não fosse Europa. Muitos consideram o Reino Unido algo diferente no mapa mundi. Portanto, esses ventos não sopraram aqui. Vai ser interessante ver também a performance desse partido mais à extrema direita, esse que eu falei que é anti-imigração, mas o sistema britânico ele é muito solidificado nos dois grandes partidos. Então, dificilmente esses outros partidos menores vão conseguir cadeiras, representação, qualquer tipo de representação no parlamento, como, por exemplo, aconteceu na França, Léo. Sobre o Partido Conservador, é bom a gente lembrar que eles tiveram, desde o David Cameron, que foi o primeiro-ministro que concordou em chamar o referendo para ver se saía ou não da União Europeia. Ele fez uma aposta, perdeu, renunciou. Depois dele teve Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, que ficou ali menos de 2 meses
no cargo, e agora Rishi Sunak. E os grandes problemas hoje aqui do país, todas as pesquisas mostram ali, economia, custo de vida e imigração. Esses três problemas principais, os conservadores não conseguiram resolver. A sensação aqui no país, apesar de ter um desemprego baixo nesse momento, de 4,4%, é de que as coisas estão mais caras, a vida ficou mais difícil, é bem mais complicado comprar uma casa própria, por exemplo, principalmente para a parcela mais jovem da sociedade. Esses são problemas. O sistema de saúde, que é um dos grandes orgulhos dos britânicos, já não funciona bem como antes, tem muitos problemas, né? E aqui é uma filosofia como a do SUS aí no Brasil, saúde de graça para todos, né? Mas já não funciona tão bem. Portanto, eles estão entregando o país que o Partido Conservador entrega hoje é muito pior do que aquele que eles disseram que fariam para os britânicos. Essa eleição, em muitos aspectos, o Keir Starmer não é um líder muito carismático do Partido Trabalhista, mas me parece muito mais um referendo à atuação do Partido Conservador. E nesse ponto, eles estão sendo reprovados com louvor ali, Léo. Sérgio, como é que funciona o cronograma eleitoral? Como é que vai ser passo a passo disso a partir das próximas horas? Como é que funciona? Olha, urnas abrem às 7 da manhã de amanhã, vão ser 3 horas da manhã no Brasil, vão até às 10 da noite, 6 da tarde aí no Brasil. Aqui a eleição fica até um pouco mais tarde. O voto aqui não é obrigatório. Vai ser interessante notar também qual vai ser o nível de comparecimento da população. Às 10 da noite de amanhã, 6 da tarde, eu vou estar por aqui com vocês, se Deus quiser. 6 da tarde a gente já vai ter a pesquisa de boca de urna daqui, né? A pesquisa que é similar à nossa boca de urna, que já vai trazer ali um desenho de que vai ser ou não esse próximo parlamento britânico, a próxima Casa dos Comuns. E aí a gente já vai ter uma ideia que haverá uma vitória trabalhista. A gente pode afirmar isso quase com certeza. O que se espera para amanhã, saber o tamanho dessa vitória, Léo. E eu acho que amanhã, por volta de 10 da noite, a gente já tem uma noção. Os primeiros resultados começam a ser anunciados 3, 4 horas depois. É uma contagem manual, porque eles votam aqui no papel ainda. E às 9, 10 da manhã do dia seguinte, bem cedinho aí no Brasil, de sexta-feira, a gente também já vai ter boa parte dos resultados conhecida. Sérgio, diretamente de Londres, gentil, com informações, análises, trouxe personagens. Sérgio, só tenho a agradecer, bom trabalho para você. E amanhã já convoquei o Eric, já convoquei a Patrícia, estou convocando você também aqui para o Poder Expresso. Já agradeço antecipadamente. Obrigado, Léo. Até amanhã, então, com o resultado da eleição britânica.